Bom, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho mais, fazer uma sequência de vídeos aqui hoje, falando, abrindo mais, né, um pouco o projeto que eu falei em alguns vídeos anteriores. Eu vou deixar linkado em algum lugar aqui, caso você não tenha visto, não saiba do que se trata. A primeira parte do, do projeto fala sobre alguns hábitos saudáveis e hábitos que fazem bem para a saúde, né? Então, a primeira parte a gente fala sobre esses hábitos e a primeira parte que eu falo sobre esses hábitos e eu coloquei em quadradinhos aqui, ó, que é para pode ser trabalhado em formato de carta, né? Cartas, ou então fazer como aqueles chaveirinhos que agora estão fazendo bastante material para crianças desse formato. E aí logo na sequência já vem as atividades de recorte e colagem. Então o material é assim, depois da capa vem uma explicação, ó, aqui a capa, aí uma explicação sobre o material, como você pode utilizar, e uma explicação sobre a atividade também, como que você vai fazer a atividade. Como que você pode imprimir esse material, quais são as folhas e enfim. Aí aqui logo na sequência tem a atividade. E aí eu quero parar um pouquinho aqui nessa página aqui. Eu coloquei 8 hábitos saudáveis para uma infância feliz. Mas a verdade é que isso aqui vale não só para crianças, mas para adultos. A ideia é que esse material seja para você trazer para sua vida e para você aplicar isso na vida da sua criança, para que ela cresça sabendo o que importa de verdade. Então aqui eu falo sobre o afeto, uma alimentação equilibrada, sobre beber água, sobre dormir cedo. Para criança, dormir cedo é muito importante. Isso não sou eu que estou falando, sabe? Não é coisa da minha cabeça. Isso aqui são os médicos que recomendam. Inclusive, eu fui no médico no Brasil, o médico falou a mesma coisa. Fui no médico aqui, o médico disse a mesma coisa. Em inglês, obviamente. Mas ele falou a médica me falou a mesma coisa. E não só falou, como passou um tanto de panfleto falando sobre o sono, porque eu tava com uns problemas de saúde e, enfim, falou sobre saúde, falou sobre sono, falou sobre vitamina D, sobre se expor ao sol, sobre ter contato com a natureza, sobre várias coisas, gente, que algumas coisas eu tirei, né, desse material e coloquei, trouxe para cá, para que a gente consiga aplicar isso na nossa vida e também com as nossas crianças, para que elas cresçam com essa raiz profunda do que realmente é saudável. Aí aqui hábitos de fazer a higiene por conta própria, né? Estamos falando de ensinar a criança a fazer a higiene por conta própria. Isso vai ter um material mais para frente, como que você pode fazer isso. Aqui, brincar ao ar livre. E aí, como brincar ao ar livre, eu incluí embaixo. Se expor ao sol, correr, brincar, né? Porque isso, se expor ao sol é muito importante porque trabalha a vitamina D. E correr, brincar é um exercício para criança. Então, além de diminuir as horas de tela, o que já é algo bom, ainda previne doenças. Então, cria um estilo de vida dinâmico e uma mente positiva. Incentiva o contato com a natureza. Isso melhora o sistema respiratório e a absorção de vitaminas. Aí aqui, leitura, como um hábito saudável, e também cuidar de um pet. A gente sabe que há recomendações médicas para cuidar de um pet, tanto para pessoas idosas quanto para crianças, mas também a gente sabe que isso aqui está mais relacionado à estrutura, à vida, o estilo de vida de cada pessoa. Eu, por exemplo, ainda não consegui incluir isso aqui na nossa vida, porque os gêmeos estão muito pequenos e não cabe na nossa rotina, no nosso dia a dia, um cachorro ou qualquer que seja o pet. Então eu tô esperando, tô postergando isso, mas não é algo que saiu da minha cabeça isso. Há recomendações de que faz bem para criança, faz bem para idosos, faz bem para pessoas de qualquer idade.
ter um amiguinho, um pet. Já vou incluir nesse mesmo vídeo, né, para dar uma agilizada no processo. Já vamos falar sobre alimentação também. Então, esse aqui é o material seguinte, né, tá numa mesma pasta. É a alimentação equilibrada. Então, a mesma coisa, tem uma breve explicação sobre o material, para que serve e também como você pode usar esse material. Aí aqui eu fiz também o mesmo formato do outro, você pode usar como cartas, pode usar também como aqueles chaveirinhos assim, porque fica fácil de procurar as coisas ali. Depois eu mostro para vocês do que eu tô falando. Mas aqui eu coloquei os alimentos por cores. A gente sabe, né, quem lê sobre alimentação e tal, sabe que alguns alimentos são bons para várias partes do nosso corpo, várias coisas, né, ajudam vários órgãos, mas aqui eu distribuí por cores para ficar mais dinâmico para a criança. Eu acho que quando você trabalha cores, formas e dentro de um conteúdo para eles, acaba que eles entendem melhor o que você está querendo dizer. Então, isso aqui eu fiz para a criança conseguir entender do que se trata cada alimento, tá? Então, vou só dar um exemplo aqui, ó. Os alimentos verdes te ajudam a lutar contra as doenças. Então, eu fiz soldadinhos aqui. Você pode explicar para a criança da seguinte forma, que os alimentos verdes fortalecem os soldadinhos que a gente tem dentro do nosso organismo que combatem as doenças. Então, eles vão entender a importância do alimento verde através dessa explicação aqui. E aí você pode deixar num lugar em que a criança vê com frequência, na geladeira, pode fazer imã, enfim, pode fazer vários formatos, ou mesmo deixar essa folha aqui pregada na parede, enfim, só para ficar relembrando a criança. Lembra que os alimentos verdes são bons para a defesa do organismo, tarará, tarará, porque é algo que você vai ter que lembrar sempre a criança, né? Então, é isso. Do outro lado eu coloquei um guia rápido de como você pode montar uma lancheira. E eu tirei esse aqui da fonte, Nutricionista Tati. Eu gosto bastante desse Instagram, eu vou deixar também aqui embaixo. Eu gosto porque ela dá dicas que você consegue utilizar no dia a dia. Ela usa uma linguagem boa, usa uma linguagem que a gente consegue entender, não usa muitos termos técnicos, apesar de que, né, toda nutricionista usa termos técnicos, mas a gente consegue entender do que ela tá falando. Então eu gosto bastante desse Instagram. E aqui tem uma divisão, né, de alimentos para facilitar na hora de você montar uma lancheira. Então, você colocando um de cada alimento no dia a dia, né, na lancheira do seu filho, você já vai estar montando uma lancheira equilibrada. E vale também para as refeições maiores também. A ideia disso tudo, do material, não é colocar mais um peso, né, em cima das nossas costas. Porque precisa ter um monte de comida, precisa ter o prato com 5 cores. E se você consegue fazer um prato com 5 cores todos os dias, ótimo. Mas a gente sabe que não é todos os dias que a gente consegue, né, dar o nosso melhor e fazer acontecer. Mas é importante que nos dias, né, que a gente faça, é importante saber que um alimento de cada grupo a gente já está falando de uma alimentação equilibrada. Bom, aí o material também tem planejadores de refeições. Você pode fazer planejamento semanal, né, segunda, terça, quarta, quinta, ou você pode fazer combinações de refeições, caso você não goste muito de planejar por dia, você pode planejar por combinações. Aqui tem de lancheiras, né, para você planejar suas lancheiras. E aí, depois disso, tem a atividade. A atividade é para a criança montar um prato. Então, aqui tem as frutinhas e os alimentos. Então, um prato e uma lancheira. Tá? Essa é a atividade dessa parte aqui.
espero que vocês tenham gostado do vídeo e gostado desse material. E eu vejo vocês no próximo.